Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Vídeo especial hoje, a gente vai falar sobre os lugares que nos surpreenderam aí na nossa volta ao mundo, né? A gente já fez um vídeo que vai aparecer aqui em cima, né? Falando sobre todos os lugares que nos decepcionaram, né? Sobre a expectativa, que a gente foi muito alta e acabou nos decepcionando. Não porque o lugar é ruim, mas pela nossa expectativa. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre todos os lugares que a gente foi sem expectativa nenhuma e acabou sendo altamente surpreendente, que nós gostamos muito e muitos deles são alguns dos países que a gente mais prefere, que é um dos nossos países preferidos, né? Aqui não é uma lista dos países que a gente mais gostou, nem de top 10, nem nada disso. A lista aqui é do que foi surpreendente positivamente, né? Assim, quando a gente não tinha nenhuma expectativa e foi um lugar que a gente gostou muito, ou quando a gente tinha uma expectativa e o lugar foi diferente e melhor do que a gente imaginava. Exatamente, já chega então deixando o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e lembra no final do vídeo de deixar um comentário aí sobre alguma percepção que você teve acerca desse assunto, beleza? Então vamos então à nossa listinha, lembrando que vai seguir a cronologia da nossa viagem, tá? Então o primeiro país que nos surpreendeu muito positivamente, que a gente não estava indo com muita expectativa, foi a Colômbia. A Colômbia é um país grande que tem muita coisa, né? Tanto cultural, quanto as pessoas, quanto culinária, quanto lugares para ver, né? A natureza muda muito, né? Porque vai desde o finalzinho ali dos Andes, né? A região montanhosa, até praias e também pega um pedaço aí da floresta amazônica, né? Então a biodiversidade é muito grande e isso surpreendeu muito a gente. Então, tanto em relação à natureza quanto em relação às pessoas. Cara, na nossa opinião, as pessoas mais queridas da Latinoamérica estão na Colômbia, né? Altamente dançantes, muito misturados, aí muitas culturas fazem a diferença para que o país, né? Para que a Colômbia seja um país incrível e nos surpreendeu muito. Bom, o segundo país que a gente escolheu aqui como um dos mais surpreendentes foi os Estados Unidos. Acho que a gente tinha aquela imagem dos Estados Unidos, né, que normalmente o brasileiro tem, que é aquela imagem assim, estereótipo dos filmes que a gente vê ou de um lugar para fazer compras. E no fim, Estados Unidos é um destino incrível para quem gosta de natureza, né? A gente viu lugares assim únicos no mundo, muito bonitos. Que a gente gostou muito e que a gente não sabia que existiam ou que nunca tinha se atentado a isso. Ao mesmo tempo a gente se surpreendeu assim com os americanos, com o jeito deles levarem a vida, acabou também sendo bem diferente do que a gente imaginava e foi um país que nos surpreendeu positivamente. O terceiro país que a gente ficou muito surpreso, que a gente não tinha muitas grandes expectativas também, era o Canadá. Cara, o Canadá é um país muito selvagem, né? Ao mesmo tempo de pessoas muito queridas, muito descomplicadas, né? Todas as vezes que a gente travou contato. É o país do campismo, muito lago, muito pinheirinho, muitas montanhas e rios, né? Então é um país muito bacana, a gente gostou muito, tem até vontade de voltar para lá para curtir mais o que o Canadá proporciona. Saindo aí do continente americano, a gente aterrissou na Ásia pelo país que mais nos surpreendeu lá no continente asiático, que foi a Malásia. Acho que a gente nem nunca tinha ouvido falar direito da Malásia, né? Um país que não é tão comum assim da gente ouvir falar, né? Não é tão turístico assim. E nos surpreendeu muito. Kuala Lumpur, que é a capital do país, é uma cidade muito moderna e ao mesmo tempo com uma mistura cultural ali super interessante. Então, acho que foi o país certo para chegar na Ásia, porque já mostra ali o caldeirão de culturas que é, né, a parte sul e sudeste asiática ali. E nos surpreendeu bastante, a gente adorou a Malásia. E aí, já indo para a Europa, né, um país que nos surpreendeu muito foi a Romênia. A Romênia é um país incrível, a gente também nunca tinha ouvido falar nada, nem sabia que, por exemplo, a língua é de origem latina, assim como o português, né? Então tem várias coisas em comum e o país é lindo em relação à natureza, as pessoas interessantes, tem uma cultura interessante, né? Tem uma história interessante e fica ali no leste europeu, fica super perto de países tradicionais aí para o seu turismo e vale muito a pena conhecer porque a Romênia é um país muito lindo que nos surpreendeu muito.
Até tinham falado pra gente que era um lugar perigoso e não sei o que. Nossa, a gente gostou muito, foi muito tranquila a nossa passagem por lá. Saindo da Romênia, o próximo país que nos surpreendeu aí positivamente foi Montenegro. Outro país que a gente praticamente não ouve falar, não tem muita informação, um país bem pequenininho, mas com belezas naturais assim surreais. A gente descobriu paisagens assim muito bonitas e que a gente ficou encantado num país que a gente praticamente nunca nem tinha ouvido falar. Um outro país que todo mundo fala que é incrível, mas mesmo assim nos surpreendeu, foi a Turquia. Todo mundo que vai fala, cara, é mágico, o país é incrível, a comida é muito boa, as pessoas são muito legais, mas mesmo assim, cara, mesmo com todo mundo falando, conseguiu surpreender. Porque como o país é muito grande e fica no centro do mundo, então toda a história da humanidade passou por ali, desde 9.000 anos atrás até hoje em dia, acontecem muitos marcos históricos, aconteceram e acontecem ainda, as pessoas são muito queridas, a biodiversidade também é muito diferente, do sul, do norte, do leste, do oeste, do centro, tem relevos, tem planícies, o lugar é incrível, guarda várias culturas e por isso que a Turquia nos surpreendeu mesmo com um monte de gente falando muito bem de lá, A expectativa estava alta e ainda assim superou. Outro país que nos surpreendeu aí também por ser um pouco desconhecido, foi a Geórgia. Então um país aí que a gente quase não ouve falar, está começando a ficar popular para o turismo agora. E maravilhoso, assim, um país, pra gente que gosta de montanha, um país de paisagens, assim, de encher os olhos. A gente gostou muito da Geórgia, um país simples, assim, o pessoal hospitaleiro, mas muito simples, um país bem rural, mas que foi lindíssimo de passear. O próximo país que nos surpreendeu demais foi Israel. Israel, a gente estava com poucas expectativas, A gente já ouviu muita gente falando bem e tal, mas conseguiu surpreender, porque o país é muito pequeno, a gente colocou pouco tempo para conhecer e deu vontade de ficar muito mais, assim, Por todas as questões históricas, as diferenças culturais daquele lugar, é um país muito único, assim, que você não encontra em coisas que você não encontra em lugar nenhum do mundo tem lá, Então deu muita vontade de ficar mais tempo e é um dos países que a gente gostaria de voltar aí para explorar mais, E fechando aí a nossa lista, dos lugares surpreendentes da nossa viagem, fica também para o pequenininho Portugal. Portugal, o Plácido passou sozinho na viagem, foi depois que eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido para Portugal alguns anos atrás, não fiz tantas coisas quanto o Plá, mas certamente é um país surpreendente aí que o Plá vai poder falar até melhor do que eu. Portugal é um país pequeno que tem muita diversidade, Poucos países são assim, Geralmente os países pequenos são mais iguais, em questões tanto de natureza quanto questões culturais. Pelo fato de ser um dos países mais próximos à cultura brasileira, a gente acha que já tem mais ou menos o inconsciente ali de como é Portugal, mas mesmo assim surpreende muito, porque as belezas naturais de Portugal são incríveis, as pessoas são muito queridas, a comida é muito gostosa, é um país onde você se sente muito à vontade, muito em casa, talvez pela proximidade cultural, depois de tanto tempo passando por países com diferenças culturais muito acentuadas, E Portugal se revelou aí um país incrível que com certeza eu vou voltar lá algumas vezes, Porque foi surpreendente, cara. Então, essa foi a nossa lista aí dos lugares que nos surpreenderam. A gente separou dessa vez por país, ao invés de separar por ponto turístico, enfim, porque a gente considera aí que talvez você queira colocar algum desses países como um dos seus próximos destinos de viagem. Talvez seja um lugar aí que você nunca tenha pensado antes e, como nos surpreendeu, quem sabe surpreende você também. E lembrando que isso só reforça a questão da expectativa, Para nós foi incrível porque a gente não tinha expectativa nenhuma. Lembrando que se você optar por fazer uma viagem dessa só porque a gente está falando, não vá com expectativas altas, porque senão você vai se frustrar. Lembrando de assistir o vídeo que a gente fez sobre expectativas, É tudo uma questão de como você está para aquele lugar, porque todos os lugares
lugares do mundo são incríveis e dependendo de como você vai pegando as informações e vivenciando o país, todas as experiências podem ser incríveis e todas as experiências podem ser frustrantes, né? Tudo depende de você, na verdade. E é assim que a gente encerra o nosso vídeo de hoje e bora viajar junto. Valeu!